Por favor, André Perfeito. Bem, primeiro eu quero agradecer, obrigado pelo convite à Jovem Pan, né? Participar desse debate dessa forma. Presidente, obrigado. Engraçado, ouvindo o senhor falar, tem uma questão do debate que está colocado da seguinte forma, que é uma certa... está impedida a capacidade de articular para se resolver essa crise. Em grande medida eu vejo isso como um dos imperativos que o próprio Trump coloca, colocando o presidente Bolsonaro na questão. É disso que se trata. A gente pode tergiversar isso nos pontos, mas ele coloca isso como central também, depois foi atrás de PIX e outros temas. Então, só para colocar que eu vejo que não tem jeito, dia primeiro vai vir tarifa, né? Em outros períodos da história, já que o senhor é economista também, é bom falar com o economista nesse sentido, na década de 30, o Getúlio comprou café e queimou. Queimou para manter o preço e não alterar isso. Eu tenho visto algumas notícias sobre, por exemplo, laranja deixando no pé, né, se apodrecendo, por aí vai. A dúvida que eu tenho é o seguinte, quando se trata, eu vou trazer outro assunto para falar disso. Quando se falava de pré-sal, tem um preço do barril internacional que viabiliza ou não a produção do pré-sal. Existe algum cálculo que vocês fizeram que mais ou menos dá esse sentimento? Porque eu imagino que a carne que a gente exporta para os Estados Unidos, só para pegar um mercado particular, deve ter uma vantagem tão incrível, nossa, pela competência do agronegócio, que talvez os 50% meio deixam no 0 a 0. Ou com essa taxa é impossível, já zerou todas as sobras de eficiência que tinha. É uma questão interessante. Você falou da queima do café e foi real mesmo. Era um estoque muito elevado, mas é importante salientar que o café foi o início da industrialização do país, né? Inclusive, o nosso teatro municipal foi feito com fundo dos cafeicultores. A nossa Santa Casa de São Paulo, a mesma coisa, né? Então é algo muito importante. Você mencionou o café, mas você vê recentemente agora, depois da pandemia, o que a França fez? A França comprou milhares e milhares de litros de vinho, vinho de alta qualidade, porque o vinho nacional da França é fantástico, né? Todos eles. Comprou e jogou fora. Sim. Por quê? Porque o preço caiu muito. Na pandemia, os franceses ali começaram a consumir muita cerveja artesanal. Olha que coisa, a mudança que ocorreu. E eles tiveram de fazer esse procedimento. O que acontece é o seguinte, hoje o Brasil, ele, pelo fato dele ter aumentado muito, você pega aí esses últimos 40 anos, 50 anos, você pega, nós tínhamos a exportação de açúcar e de café. Nós importávamos tudo, nós estamos falando há 50 anos atrás. Ali naquele momento, nós tínhamos o barril do petróleo a $2,45. Da noite pro dia, passou para $43. O mundo quebrou. O Brasil quebrou, foi para a FMI, criou aquela confusão toda. E ali, naquele momento difícil da sociedade, foi criado 2 projetos muito interessantes. O Proálcool e a Embrapa, que trabalhou os pesquisadores para que nós pudéssemos dominar. Tem o IAC, que hoje tem 138 anos, que foi importante, inclusive a planta do café brasileira, desenvolvida no IAC, é o que tem lá na Colômbia. Olha que coisa interessante. Então, você vê que nós conseguimos fazer um procedimento interessantíssimo, conseguimos diminuir 43% da cesta básica da população e nós conseguimos, nesse período todo, ter 500% de produtividade a mais, com um aumento de 140% de área. Nessa proporção, é a mesma coisa que você pega a soja aqui, nós tiramos aí 80 quilos por hectare. Hoje nós estamos tirando 4.000 quilos por hectare. Né? É algo assim extraordinário. A tecnologia que nós colocamos nas nossas sementes, a tecnologia que nós fizemos no processo como um todo. E aí vem esse aspecto. Como você ganhou muita produtividade, você acabou equalizando o preço de oferta e procura. Então, o preço de oferta e procura que traz o processo extraordinário. Como nós não tivemos um planejamento para fazer os nossos fertilizantes aqui, hoje estamos entrando com bioinsumos muito importante. Hoje, praticamente, boa parte da agricultura brasileira é bioinsumos. Isso traz realmente um viés muito importante, porque você não está usando defensivos que vêm do petróleo, que vem de outras ações. Então, o bioinsumos te traz a sustentabilidade muito interessante, né? Então, você tem alguns produtos que você tem alguma margem, né? Mas não é uma margem de 50%. Entendi. Você entendeu? Então, não... Desculpa. É o seguinte. Dado que vai vir
50%? Me parece que, a não ser que surja alguma coisa da cartola aí, pode surgir, porque a gente sabe que esse mundo do Trump é bastante volátil, colocando dessa forma. Mas eu queria saber o seguinte, o que o mundo agrícola... Eu citei a década de 30 com o Getúlio, obviamente não dá para comparar o momento, é outra coisa. Mas para entender assim, o que seria adequado, o que seria esperado? Porque uma coisa é comprar essa produção e estocar essa produção, mas sem jogar dentro do Brasil, o que faria o preço cair, por exemplo, isso é uma das hipóteses, né? Ou coisa do tipo. Porque vai vir algum tipo de ação do governo. E eu espero que venha do governo federal, que tem a obrigação disso, também do estadual, né? Eu acho que tanto o Alckmin como o Tarcísio, por isso não é curioso ver essa disputa de 2026 sendo antecipada agora. Já iniciaram, né? Não sei se vocês perceberam, já começou a disputa pelo governo do estado de São Paulo. Percebemos. Mas dado isso, eu queria entender exatamente se tem alguma coisa que o setor, o senhor que é alguém que é um chefe da indústria, no sentido de encabeçar todos esses debates, se tem algum tipo de medida que fala, tá bom, isso daqui pode ajudar a gente no curto prazo. Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, é muito difícil. Nós tivemos aí a oportunidade de conversar muito com o governador Tarcísio, quando da reforma tributária, que é outro engodo que nós vamos ter aí a partir do ano que vem. Isso vai atrapalhar muito o processo como um todo, né? E ali existe uma prerrogativa de você compensar o ICMS dos últimos 5 anos para o Estado. Então, o governador, pela Secretaria da Fazenda, queria tirar algumas alíquotas que estavam permanentizadas para que pudesse aumentar a arrecadação. E ali foi um jogo muito intenso, porque a Secretaria da Fazenda queria de todo jeito aumentar. E aí nós conseguimos demonstrar para ele e ele permaneceu com a redução, porque ia aumentar a cadeia produtiva inteirinha. Imagina se isso tivesse acontecido, já teríamos um processo grande. Nós temos aí o problema da inflação, nós temos aí o problema onde já se viu uma ferramenta que é para você regular monetariamente a política monetária do país, que é o IOF, virou arrecadatória. E depois levaram isso para o Supremo Tribunal Federal, aonde que ele errou. O Supremo errou em dar as condições de aumento de tributo. Nós vamos estar chegando aí quase 38% de tributo no país. É algo exorbitante demais, né? Então, o governo não tem onde tirar. Com mais do que ele está fazendo, sobra 100 bilhões para ele do orçamento do Brasil, que é em torno de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Então, sobra 100 bilhões de reais para ele fazer investimento no país. O que é 100 bilhões de reais no país? Como o Brasil não é nada. Então ele hoje paga praticamente 62% de tudo que arrecada para o INSS. E aí você vê a complexidade do processo como um todo. E ele não está preocupado, ele está preocupado em gastar e não fazer a reforma administrativa, para que nós possamos, onde já se viu nós fazer uma reforma tributária antes da administrativa. Você não sabe quanto que você está gastando, efetivamente, porque perde o controle do processo como um todo. Então a situação é muito complexa, é muito difícil. Se não fizer a negociação diplomática para resolver o problema econômico, nós vamos perder mercado e vai ser difícil recuperar a cadeia produtiva.